Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como é bom podermos estar juntos mais uma vez para adorarmos e bendizermos ao Senhor. Mas eu quero convidar você nesse instante a fechar os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá, de estarmos juntos mais uma vez para adorarmos e bendizermos ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, graça nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela maneira poderosa como o Senhor tem cuidado de nós. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a andarmos em novidade de vida com o Senhor. Agora queremos, ó Deus, cultuar ao Senhor. Recebe este culto que é para a honra e glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Como é bom estarmos juntos, cantando e bendizendo ao Senhor. E eu quero convidar você que abra a sua Bíblia no Salmo 48, versículo 1, que nos diz assim: grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. E é justamente isso que nós vamos fazer nesse instante, irmãos. Nós vamos cantar louvores ao nome do nosso Deus e nós vamos exaltar ao Senhor com a nossa equipe de louvor. Vamos adorar ao Senhor e cantarmos cânticos espirituais ao nome do nosso Deus. Vamos adorar o Senhor com muito louvor, amém? Sabe por quê? Deus não rejeita a oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento
Amém. É bom cantarmos louvores ao nome do nosso Deus. E eu quero pensar um pouquinho com os irmãos nesta noite sobre o texto de Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ver os versos de 1 a 17. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ver os versos de 1 a 17. Abra sua Bíblia, Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versos de 1 a 17. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem, diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria, e cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Não feche sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Mas eu quero pensar um pouquinho com você nesta noite sobre vivendo de modo santo, ou como viver de modo santo. Mas antes de nós entrarmos nas considerações do texto, é importante nós entendermos o contexto que está acontecendo aqui na carta de Paulo aos Colossenses. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Colossenses, ele estava na sua última prisão em Roma. Ele estava no corredor da morte. Ele estava aguardando as portas da terra se fechar para ele e as portas da eternidade abrirem para a sua chegada. O apóstolo Paulo estava vivendo os seus últimos momentos aqui no meio da igreja do Senhor. Ele estava no corredor da morte, dali pouco tempo ele de fato seria sentenciado à morte e a guilhotina iria separar a sua cabeça do seu corpo. O apóstolo Paulo termina a sua vida e ele faz uma descrição dela em 2 Timóteo capítulo 4, dizendo que ele era um homem idoso, doente, abandonado e sozinho e pobre. E o apóstolo Paulo, mesmo no final da sua vida, a sua preocupação não é com ele, mas a sua preocupação é com a igreja do Senhor. E Paulo escreve então da prisão as cartas de Filipenses, Filemão, Efésios e Colossenses. E ele então, no seu intuito de escrever essas cartas, ele tem no coração o desejo de instruir os cristãos, ajudarem os cristãos a amadurecerem na fé, a viverem de uma maneira equilibrada no Senhor, de uma forma que sejam aprovadas em todo o tempo no Senhor. Mas mais do que isso, Paulo chama a atenção da igreja para que de fato eles possam proceder de uma maneira santa aqui na terra. Paulo vai largar agora a dualógica da falsa religião, pois havia ali uma discussão muito cretente
de que o corpo era mau, mas se fizéssemos algo bom para o corpo, iríamos resolver o problema da alma. E isso eles pegaram emprestado dos pensamentos gregos que diziam que a matéria era má, mas o espírito era bom, e que nós deveríamos castigar o corpo para que pudéssemos resolver os problemas espirituais. E Paulo chega para a igreja e diz a seguinte coisa: olha, somente Jesus Cristo pode resolver o problema que há na alma do homem. Somente Jesus Cristo pode resolver o problema que existe no coração do homem. Somente Jesus Cristo pode fazer aquilo que de fato o homem precisa para realmente ser salvo, ser transformado e ser purificado pelo Senhor. O apóstolo Paulo então concentra a sua atenção nesse texto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, chamando a atenção da igreja para a maneira como ela se conduz na vida, para a maneira como eu e você temos vivido aqui nesses dias, para a maneira como eu e vocês temos evidenciado. Ele sai então da falsa religião e ele entra então para a verdadeira conversão. E ele vai tratar algumas coisas aqui dizendo o que evidencia verdadeiramente que uma pessoa é convertida ao Senhor, que uma pessoa verdadeiramente nasceu de novo, que essa pessoa verdadeiramente abandonou os seus pecados e agora ela se conduz de uma maneira santa, perfeita, íntegra e reta diante do Senhor aqui nessa terra. Paulo então, irmãos, traz essa assona e concentra em mostrar aos colossenses quais são as evidências da verdadeira conversão. Muitos são aqueles que se enganam. Muitos são aqueles que acham que estão convertidos, mas apenas estão convencidos de que precisam de Jesus. Muitos são aqueles que se enganam, irmãos, que acham que verdadeiramente se converteram ao Senhor, mas de fato eles apenas estão convencidos de que precisam estar em Cristo, mas não mortificaram a sua velha carne, a sua velha natureza, não deixaram as coisas velhas para trás, insistem ainda em querer viver aquilo que o Senhor não tem mais como propósito para a minha vida, para a sua vida e para as nossas vidas. Dessa maneira, irmãos, Paulo mostra que não basta só estar convencido de que Jesus é o Salvador, mas verdadeiramente precisamos, de fato, recebê-lo como nosso Salvador, nos entregar a Ele como nosso Redentor e, de fato, evidenciar nas nossas vidas práticas e diárias que Jesus Cristo, de fato, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é aquele que nos guarda, que nos livra, aquele que nos direciona, aquele que nos transformou por completo. E dessa maneira, Paulo concentra e mostra que existe uma ligação muito íntima entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós vivemos. Há uma ligação muito íntima entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós praticamos. E de maneira nenhuma, irmãos, nós podemos criar um abismo entre a nossa pregação e o nosso testemunho, entre o que nós acreditamos e o que nós vivemos. E não pode existir de nenhuma maneira, irmãos, uma separação entre a nossa prédica e a nossa vida prática. E nesse sentido, irmãos, aquilo que eu vivo, ou seja, a fé não pode estar separada daquilo que eu pratico. E por isso, meus irmãos, que todos os dias da minha vida eu me recordo com muito carinho de um conselho que eu recebi quando eu ainda era seminarista, por um pastor que é amigo meu, e ele dizia: olha, pregue o que você vive e viva o que você pregue. E nós precisamos, irmãos, ter em mente que a nossa pregação ela não pode destoar daquilo que nós vivemos. Que a nossa pregação, irmãos, não pode destoar daquilo que nós somos. Nós, de fato, precisamos, irmãos queridos, sermos as Bíblias que o mundo irá ler e que encontrará Cristo Jesus em cada uma das nossas atitudes. É por isso, irmãos, que aquilo que nós vivemos é tão primordial que muitas das vezes as pessoas não são capazes de escutar aquilo que nós estamos pregando. Não basta dizer que Jesus salva se eu verdadeiramente não mostro que Ele me salvou. Não basta dizer que Jesus consola, que Jesus transforma, se eu realmente, verdadeiramente não demonstro que Ele me salvou, me transformou e me consolou. Interessante, irmãos, que Paulo, nessa altura, vai mostrar alguns pontos primordiais
e que demonstram verdadeiramente que eu e você somos convertidos ao Senhor, nos convertemos ao Senhor e que verdadeiramente andamos com Cristo Jesus em todo o tempo. E Paulo vai mostrar isso à luz do texto, que eu gostaria, a título de introdução, olhar com você essas características antes de entrar nas nossas aplicações. E a primeira coisa que Paulo mostra é que a pessoa que verdadeiramente vive de modo santo, de verdadeiramente se converteu ao Senhor e que foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, o seu desejo está nas coisas do alto. E ele fala isso nos versos de 1 a 2. Ele não se deixa dominar com as coisas desse tempo. Ele não se deixa governar com as coisas terrenas, mas a sua vida, o seu desejo é pautado exclusivamente nas coisas que vêm do alto, nas coisas que estão no Senhor, nas coisas que são guardadas no Senhor, nas coisas que o Senhor preparou para nós desde a eternidade, e Ele é governado por essa maneira. E muitos irmãos hoje têm se perdido e deixado de receber as bênçãos de Deus para suas vidas, porque elas vivem divididas, vivem em cima do muro, querem ser governadas para o Senhor, mas não querem deixar de ser governadas pelas coisas mundanas. E por isso, irmãos, nós vivemos esse tempo tão difícil no Evangelho, onde se inseriu tantas coisas que a palavra de Deus condena, no intuito de não se desvincular das coisas terrenas, e com isso nos afastamos do viver santo, nos afastamos do propósito de Deus. Mas se queremos de fato, irmãos, sermos verdadeiramente convertidos e vivemos de maneira santa, nossa mente precisa, nossa vida precisam ser governadas e o nosso desejo precisa ser das coisas eterniais, das coisas celestiais, das coisas que estão no céu. Mas a segunda coisa que Paulo mostra, a segunda característica de uma pessoa que verdadeiramente é convertida e que vive de modo santo, é que elas se identificam com Cristo. E se você ler os versos de 1 a 4 que nós lemos, é justamente isso que ele vai dizer. O versículo 4 diz: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em sua glória. Ou seja, ele se identifica diariamente com Cristo Jesus. As suas obras são identificadas diariamente com Cristo Jesus. Antes de ele tomar uma decisão na vida dele, ele verdadeiramente se pergunta: será que Jesus em meu lugar faria isso? Será que Jesus em meu lugar tomaria essa decisão? Será que Jesus no meu lugar faria justamente essas coisas que eu estou fazendo? Será que Jesus agiria dessa maneira? Ele se identifica com Cristo Jesus. E nós precisamos, irmãos, a cada dia mais, de crentes que verdadeiramente se identifiquem com Cristo Jesus, que vivam em suas atitudes, em suas palavras, aquilo que Cristo Jesus lhes ensinou. Mas a terceira coisa que Paulo mostra nesse texto, está nos versos de 5 a 9, é que eles mortificaram o velho homem. Querido, não tem como viver uma vida com Cristo se nós não abandonarmos o velho homem. Não tem como entrarmos na eternidade se nós não mortificarmos já as coisas do velho homem. E por isso, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com quem nós somos. Pois aquilo que nós somos precisa verdadeiramente de testemunhar daquilo que é Jesus em nossas vidas. Mas Paulo nos mostra, irmãos, que aqueles que foram convertidos verdadeiramente, que moram e que vivem de modo santo, eles também foram revestidos de Cristo Jesus, versos 10 e 11. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos um tempo onde as pessoas não entenderam essa verdade. A verdade de sermos revertidos das velhas coisas. Paulo, quando escreveu sua carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: eis que as coisas velhas já se passaram e tudo novo se fez. Nós precisamos deixar para trás as velhas coisas. Ninguém veste uma roupa limpa sobre uma roupa suja. Ninguém veste uma roupa nova, todo sujo, depois de um dia todo extrapolado de trabalho. Pelo contrário, ele veste uma roupa nova em cima de um corpo limpo. Mas muitas pessoas estão querendo vestir as vestes de Cristo Jesus, ainda em cima das vestes do velho homem cheio de pecado, para que não venham de fato a se desvaziar ou esvaziar-se daquilo que elas eram antes de conhecer com Cristo Jesus. Mas Paulo nos mostra também que uma outra marca que evidencia a verdadeira conversão
e de pessoas que vivem de modo santo é que elas contam com as bênçãos de Deus, versos de 12 a 13. Ou seja, tudo aquilo que elas vão passar em suas vidas, elas entendem que o Senhor estará à frente, que o Senhor irá à frente e ajudará e guardará elas em todo o tempo. O Senhor será aquele que vai governar tudo, o Senhor vai e não permitirá que elas estejam sozinhas, prostradas, caídas, mas o Senhor estará com elas em todo o tempo. E por isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós precisamos entender que a nossa vida diária precisa ser vivida em santidade. Nós precisamos evidenciar para o mundo que verdadeiramente fomos convertidos e transformados pelo Senhor. E uma dessas evidências é contar diariamente com a ajuda e com a bênção do Senhor. Mas outra coisa que Paulo nos mostra, irmãos, que evidencia a verdadeira conversão e também o viver santo, é que eles vivem uma santificação diária, versos de 2 a 14. A santificação, irmãos, é como o banho. Você não toma banho uma vez por semana, você toma no mínimo 3 banhos por dia. A santificação precisa ser uma busca diária na nossa vida. A santificação precisa ser uma luta diária. Muitas vezes nós vamos lutar e vamos vencer, outras vezes nós vamos lutar e vamos perder. Mas precisamos levantar a cabeça, irmãos, e prosseguirmos em frente para continuarmos na nossa luta diária com a santidade, pela santidade, a fim de que nossa vida seja santa, como santa é o Senhor. O que nós não podemos deixar, irmãos, é deixar a nossa consciência se cauterizar com o pecado, de maneira que quando eu pecar, já não sinta mais a dor do pecado, mas pelo contrário, quando eu pecar, eu entendo que o pecado é um castigo, que o pecado é algo desastroso, que o pecado é algo que fere o coração do Senhor, que o pecado precisa ser combatido em nossas vidas, e por isso nós precisamos viver em santidade diariamente em nossas vidas. Mas Paulo fala em último lugar, irmãos, que quem vive de maneira santa e que verdadeiramente se converteu ao Senhor, eles usam os recursos ordenados pelo Senhor, versos 15 a 17. Que recursos são esses? Primeiro, a paz de Cristo. Ou seja, a paz de Cristo que é o juízo no coração deles. Eles foram então chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. São habitados ricamente pela palavra de Deus. Eles ensinam e aconselham os irmãos. Eles aprenderam, irmãos, de fato, a perdoar uns aos outros, a viver de maneira íntima e profunda uns com os outros. Tudo que eles fazem em nome do Senhor. E por isso eles usam, queridos irmãos, os recursos de fato que o Senhor dá diariamente a eles para lutar contra todas as adversidades, contra o seu pecado, contra tudo que nos separa de Deus, que nos afasta do Senhor, e por isso que verdadeiramente eu e você precisamos, irmãos, viver de modo digno, de modo santo, e mostrar ao mundo que verdadeiramente nós nos arrependemos, e nós fomos salvos por Cristo Jesus, e hoje nós somos verdadeiros convertidos, e vivemos de maneira santa diante do Senhor. Eu costumo dizer, e os irmãos já ouviram várias vezes eu dizer isso, que Deus dá as mesmas ferramentas a todos os homens, mas cumpre a você decidir o que vai fazer com as suas ferramentas. O dia tem 24 horas para todo mundo. O sol nasce para todo mundo, o sol se põe para todo mundo, a chuva vem para todo mundo. Mas cumpre a você decidir o que você vai fazer com as ferramentas que Deus dá a você. E muitas vezes nós não entendemos isso, irmãos, que Deus tem nos dado ferramentas diárias para nos aproximarmos dEle, para nos aprofundarmos em relacionamento com Ele, para estarmos com Ele, para buscarmos nele, para nos aprofundarmos com Ele, para termos comunhão com Ele. E nós precisamos verdadeiramente, queridos irmãos, vivermos dessa comunhão e vivermos dessa maneira em Cristo Jesus. Mas eu quero olhar para esse texto e eu quero extrair algumas lições que eu gostaria que você guardasse no seu coração e que nos ajudarão, queridos irmãos, a viver de modo santo todos os dias da nossa vida. E a primeira lição que eu quero que você aguarde no seu coração, está aí nos versos 2, é que uma pessoa que vive de modo santo, ela busca as coisas lá do alto mais do que as coisas da terra.
Ou seja, os versos que nós lemos diz, porquanto vocês já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Queridos irmãos, vejam que o texto nos mostra essa verdade, essa realidade, mostrando para cada um de nós que viver de modo santo é verdadeiramente ter a nossa mente no céu, ter a nossa mente na palavra de Deus, ter a nossa mente daquilo que vem lá do céu, ter a nossa mente daquilo que é governado pelo Senhor em todo o tempo e de maneira que nós não sejamos mais tomados ou governados pelas coisas terrenas. Muitas pessoas, irmãos, têm deixado de receber as bênçãos de Deus, porque insistem em ser governados pelas coisas terrenas, não conseguem se desprender das coisas dessa terra, não conseguem se desprender das coisas deste tempo, mas tão somente, irmãos, precisamos verdadeiramente viver esse momento espiritual no Senhor, vivemos governados pelo Senhor, e quem vive de modo santo nessa terra, vive com sua vida governada e com seus pensamentos e desejos nas coisas lá do alto, que vem do Senhor. Mas a segunda lição que eu quero que você guarde no seu coração é que aqueles que vivem de modo santo, além de buscarem as coisas do alto mais do que a terra, eles vivem uma vida revestidas de Cristo Jesus. E se você olhar, querido irmão, os versículos 3 e 4, é justamente isso que ele disse. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Sua vida é revestida em Cristo Jesus. Seus pensamentos estão revestidos em Cristo Jesus. Sua vida é governada pelas atitudes de Jesus. Eles vivem de maneira que venham evidenciar a Cristo Jesus em todos os momentos da sua vida, de maneira que as pessoas, ao olharem para eles, enxerguem muito mais do que apenas homens e mulheres pecadores. Enxerguem a face de Jesus refletida em suas vidas, em suas atitudes, em seu coração. E nós precisamos, irmãos, se desejamos viver de maneira santa no mundo, nós precisamos verdadeiramente, queridos irmãos, verdadeiramente sermos revestidos de Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Mas a terceira lição que eu quero que você guarde no seu coração é que aqueles que vivem de modo santo mortificaram a sua carne. E se você olhar os versos de 5 a 9, é justamente isso que Paulo vai dizendo. Paulo dá uma lista de coisas que são oriundas da carne. E muitas vezes, irmãos, o grande problema é que lutar contra a carne é lutar contra algo que nós gostamos, não é contra algo que nós não gostamos. Lutar contra a carne não é como comer jiló, como algumas pessoas não gostam. Lutar contra a carne é como comer chocolate, como todo mundo gosta, é lutar contra algo que nós gostamos de fazer. E por isso Paulo nos ensina essa lição, que nós que queremos viver de maneira santa pela terra, maneira digna diante do Senhor, nós precisamos mortificar, precisamos de fato mortificar a carne, mortificar as velhas coisas, mortificar a velha natureza, mortificar tudo aquilo que nos separa do Senhor. E por isso que a santidade é uma luta diária. E por isso que a santidade é uma busca diária, como a melhor ilustração que eu achei até hoje para ilustrar a santidade é a escada, ou seja, é um degrau por vez. Eu subo um degrau a cada dia da minha vida em direção à eternidade e na luta que eu tenho contra o pecado, contra a velha natureza, para que verdadeiramente eu seja revestido de Cristo Jesus. Mas outra marca, queridos irmãos, daqueles que vivem de modo santo, é que ele se revestiu de uma nova natureza, versos de 10 a 12. Eles se revestiram daquilo que é novo. E essa nova natureza agora, irmãos, não está de acordo mais com a nossa carne, mas está de acordo agora com a vontade de Cristo. Ele diz que já não existe mais grego e nem judeu, não há diferença entre circunciso e incircunciso, entre bárbaro e cita, escravo e lícito, porque Cristo é tudo e está em todos. E louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por isso.
Quando nós vivemos de modo santo, irmãos, nós verdadeiramente nos revestimos de uma nova natureza. Deixamos as coisas velhas para trás e nos revestimos de uma nova coisa. É por isso que Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele diz: logo logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Cristo vive a cada momento nas nossas vidas. E por isso, meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa referência. E aí ele diz, olha, fui crucificado com Cristo e assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, não sou eu que vivo mais, mas Ele vive em mim. Ele vive em mim. Ele vive em mim. Mas outra marca, querido, que eu quero que você guarde no seu coração, que é aqueles que vivem de modo santo. Reproduz o caráter de Jesus em todas as suas ações, versos 12 a 14. Reproduz como? Primeiro, vivendo de maneira digna, santa, amada, revestindo-se de profunda compaixão, humildade e mansidão. Segundo, eles são suporte na vida uns dos outros. E suporte não é aquela ideia que nós temos, não gosto de fulano, mas eu tenho que conviver. Não é isso, querido. Suportar é como as vigas que suportam as nossas casas, que deixam elas de pé, ou seja, é ser base, é estender a mão, é estender o ombro para ajudar o irmão a estar de pé. Terceiro, eles aprendem a prática do perdão. E Paulo diz, olha, que vocês precisam aprender a perdoar uns aos outros, assim como o Senhor os perdoou. E Jesus deixou bem claro, irmãos, que se nós não aprendemos a perdoar, também não receberemos o perdão de Deus. Ensina-nos a perdoar aquele que tem nos ofendido. E nós precisamos ter isso em mente, irmãos, para que verdadeiramente nós não venhamos, irmãos, nos afastar dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos praticar o perdão. Nós precisamos, irmãos, liberar perdão. Perdão é cura para quem nos ofendeu e bálsamo para quem foi ofendido. E por isso nós precisamos viver dessa maneira. Mas outra coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que aqueles que vivem de modo santo também vivem em paz. E o versículo 15 é justamente isso que ele fala. Ele mostra que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. E louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Porque verdadeiramente quando nós vivemos de modo santo, nós vivemos em paz. Porque a paz para nós não é só a ausência de problemas, a ausência de guerra, mas é uma condição espiritual que independente daquilo que eu estou vivendo, eu posso ter paz com o Senhor. E por isso, irmãos, aqueles que vivem de modo santo, eles experimentam dessa paz, experimentam dessa verdade, porque eles sabem, irmãos, que Jesus é a nossa paz e por isso nós podemos viver em paz. Mas em último lugar, as pessoas que vivem de modo santo, eles são habitados pela palavra de Deus. E aí os versos 16 e 17 que nós lemos, ele vai dizer assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria e cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai. Louvado seja o Senhor, queridos. Quando nós vivemos de maneira santa neste mundo, quando verdadeiramente fomos convertidos ao Senhor, nós somos habitados pela palavra de Deus. Nós somos habitados e conduzidos pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor abunda a nossa mente, abunda a nossa boca, os nossos olhos, o nosso coração, as nossas práticas. E dessa maneira, irmãos, então conseguimos verdadeiramente viver em paz no Senhor. Que Deus nos abençoe, queridos, e que Deus nos ajude, a eu e a você, como servos do Senhor, a vivermos sempre de maneira digna, de maneira santa, de maneira irrepreensível diante do Senhor. De maneira, irmãos, que as nossas atitudes possam verdadeiramente reproduzir o caráter de Jesus em nós e que as pessoas ao olharem para nós, elas possam encontrar a face de Cristo Jesus
em cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde e que Deus nos livre de todo o mal, desde agora e para todo sempre. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, graças nós damos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado em nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa noite que o Senhor nos permite cultuar ao Senhor. Tua palavra nessa noite nos falou sobre viver de modo santo. E o nosso desejo, ó Deus, é sermos santos a cada dia mais, a sermos santificados. Por isso, ó Deus, visita teu povo, consola teu povo, fortalece o teu povo, dá perseverança ao teu povo, meu Pai, para que eles verdadeiramente venham descansar em Cristo Jesus. Por isso, Senhor Jesus, aplica essa palavra aos nossos corações. É a oração que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus nos abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Santo Espírito dele possa ser com você desde agora e para todos sempre. Muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe e nós nos vemos no nosso próximo encontro, em nome de Jesus. E de em paz, está assim encerrado o nosso culto nesta noite.